outro símbolo que está totalmente associado à libélula é o símbolo da transformação. A libélula ela passa pela fase de ovo, para a fase de larva ou ninfa, para a fase de inseto voador. A libélula fêmea ela vai colocar os ovos ou na água ou em alguma vegetação próxima à água ou alguma vegetação aquática. E assim que esses ovos eclodem, eles se tornam larvas e essas larvas vão viver na água. E quando eu digo água, eu digo rio, lago, poço, lamaçal, até mesmo água salgada existem espécies que podem viver. Ou seja, essa espécie ela se adapta assim a quase qualquer tipo de água. E o que é água? Simbolicamente falando, a água representa as nossas emoções. E águas profundas, né, como lagos, né, rios, eles representam o nosso inconsciente, né? Ou seja, essas emoções inconscientes. Tudo que está ali dentro da gente, que a gente não sabe controlar, que a gente deixa transparecer em muitos momentos de nossas vidas que saem lá do fundo que a gente às vezes nem sabe que a gente tinha. Então, a libélula, ela vai viver a grande maior parte da sua vida na água, né? Nessa condição de inconsciência, nessa condição de totalmente emoção, vamos dizer assim, que é muito ligado ao nosso corpo emocional, né? As águas. Tanto que quando a gente está triste, a gente diz que a gente está magoada, ou seja, que a gente está com má água, com águas ruins, águas paradas dentro de nós. Mas nós também podemos pensar nessa questão dela ficar na água. Aliás, ela fica na água como larva, algumas espécies por algumas semanas, algumas espécies por anos, tá? E ela fica vivendo ali como predadora já, tá? Todo esse tempo, que corresponde à grande maior parte da sua vida. Ela pode viver como uma larva errante, ou seja, ela se gruda às raízes das plantas aquáticas e aí passa a água e ela vai para outra planta, né? Ela é levada por essas águas. Isso a gente pode metaforicamente pensar em dois aspectos. Um, positivo, vamos dizer assim, né? Que nós somos levados pelo fluir da vida e aproveitamos esse fluir e pousamos em outro lugar e dali aproveitamos a nutrição desse novo lugar. Ou, por um outro lado, que essa larva está sendo levada por essas condições e não está agindo, né? Não está sendo agente desse processo. A figura da libélula, ela é muito pares de opostos, mas assim, extremos. A gente vai conversar bastante sobre isso. Outros tipos de espécies de libélulas rastejam na lama, né, no chão dos lagos, né, dos rios, etc. Aí a gente já tem algumas espécies que têm mais, vamos dizer assim, autonomia para onde ela vai, para onde ela não vai nessa fase larval, nessa fase de inconsciência, né, que a gente está comparando aqui. E a gente tem outras que vivem dentro da lama, se alimentando ali, né? Ou seja, elas ainda mais se colocam mais ainda nas profundezas do ser, né? Com a metáfora que a gente está colocando aqui. E o que isso quer dizer, né? O que é essa fase de inconsciência? A gente pode comparar isso com as emoções, como a gente falou, e a gente pode comparar isso numa concepção mais ampla com a nossa própria evolução espiritual. Por quê? Quando nós encarnamos, nós temos o nosso corpo físico, né? Nós temos os nossos outros corpos, mas um dos principais corpos que a gente usa, astrais, que é chamado corpo astral, é também chamado corpo emocional, quando a gente está nessa condição, que a gente está nessa roda de samsara, que a gente está reencarnando, desencarnando, voltando. O corpo emocional ele é muito importante, né? É o que a gente vai usar aqui, que a gente vai usar no mundo astral quando a gente desencarna. Ele não dissolve, ele vai com a gente, né? Esse corpo astral é chamado corpo emocional não por acaso.
Quando nós estamos ainda, né, dentro dessa roda encarnacional, essa roda de samsara, nós somos levados muito por nossas emoções. Nós nos confundimos com as nossas emoções. Nós achamos que nós somos as nossas emoções. Por exemplo, quando nós estamos tristes, nós nos confundimos com a tristeza. Nós achamos que nós somos tristes. A mesma coisa quando a gente está feliz, a mesma coisa quando a gente está ansioso, a mesma coisa quando a gente está nervoso ou com raiva. A gente deixa com que essas emoções tomem conta da gente e mandem na gente e façam com que a gente faça coisas. Quando na verdade nós não somos isso. Nós somos o espírito. E aí, quando uma libélula sai da água para viver no ar, né? Vamos fazer uma metáfora aqui com o seu corpo mental. É como se ela fosse essa própria metáfora da gente saindo dessa inconsciência, dessa roda de samsara, dessa roda reencarnacional e se iluminando, não é? Indo usar o nosso corpo mental daqui por diante, né? Indo para uma nova fase de evolução.